Então, esse aqui é meu slide de título. Aham. Sim, a gente consegue ver Tá, o seu slide de título, né? tá, então eu vou começar, tá? Ok, muito bem, pode começar. Então, o título é esse aqui, e eu vou explicar ele num slide que tem um pouquinho mais de texto. Ah, bom, primeiro a dedicatória, tá? Para Walter Machado Pinheiro, que não leu e não vai ler documento nenhum, e se ler não vai entender. Essa apresentação é sobre vários problemas práticos que eu estou tendo. Alguns têm a ver com ensino, outros têm a ver com os zumbis, que vou explicar depois o que são, e o Walter Machado Pinheiro é um colega meu, professor titular, que virou um zumbi. Outro problema bem importante são as assombrações, mas eu vou explicar isso aos pouquinhos, tá? Primeiro, há um tempo atrás, o Alex me mandou uma mensagem me perguntando para fazer uma apresentação aqui, e eu fiquei bem empolgado, porque eu estou tentando escrever um artigo sobre educação matemática, sobre coisas que até um ano atrás eu nem sabia que esse material existia, e aí eu dei um jeito de encaixar isso nesse evento de hoje. Aí a ideia é essa aqui, ó. Vou falar rapidinho e a gente começa direto com o material mais prático. Qual é a ordem mais natural para aprender as regras lógicas? Quando você chega em cálculo, eu dou aula de cálculo 2 e cálculo 3 num lugar muito ruim, tá? Sabendo só o método para resolver coisas como 2 mais x igual a 5, mas não sabendo substituir x por 3 em 2 mais x igual a 5. Ou seja, as pessoas estão chegando em cálculo 2, sabendo métodos, mas não sabendo verificar coisas, não tendo nenhuma noção de verdade. Eles só sabem decorar métodos e seguir eles. Eu não sou especialista de verdade em educação matemática, mas eu estou há meses baixando maniacamente livros e artigos sobre educação matemática e seguindo referências bibliográficas. E as pessoas com as quais eu conversei me disseram que acham que agora eu conheço literatura sobre educação matemática melhor do que elas. Então, eu resolvi organizar isso aqui e, no mínimo, se ficasse muito ruim, vocês teriam uma bibliografia com os 40 melhores livros e artigos que encontrei. Então, vamos começar. Deixa eu me apresentar. É o seguinte, meu nome é Eduardo Ox, eu trabalho num campus pequeno que é o UFT no interior do estado do Rio, o Puro, Polo Universitário de Rio das Ostras, que está infestado de zumbis, que eu vou falar sobre isso depois. E a minha área de pesquisa não estou muito ativa nela, mas era principalmente categorias, e eu passei anos empacado no que eu estava estudando em categorias, porque eu fiquei, na verdade, não entendia direito os livros que eu deveria estar entendendo. E eu desempaquei quando eu comecei a encontrar técnicas para fazer contas em vários níveis de detalhe em paralelo, como aqui. Tem um exemplo aqui à direita. Então, isso aqui é mais ou menos parecido. Eduardo, eu Oi, acho que o slide não está aparecendo para a gente agora. sério? Aparece um Emacs com uma tela preta agora? Não, está aparecendo Deixa eu ver. uma tela Será que ele congelou? cinza, Ele está congelado. acho que congelou. Ai, meu Deus. Alguém sabe como é que eu faço para descongelar? Vou Acho que fechar tem uma. que sair da apresentação e voltar para a apresentação. Sair do share screen e voltar? Vou tentar, É. peraí. Agora ele está compartilhando minha tela? É a tela inteira, né? Isso. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar para o slide. Aí, voltou. Voltou. Tá. Então, eu estou nessa figura daqui. Então, os livros tinham coisas como isso aqui. Agora não está congelado, não, né? Não, dá para ver. Uhum. Tá. E eu descobri que eu podia expandir essas figuras, que eram muito abstratas, em figuras como essa aqui, que eram concretas o suficiente e eu consegui entender. Aí aqui eu consegui ter intuição sobre o que estava acontecendo aqui. Aqui era tudo formal demais. E eu, às vezes, nem conseguia fazer as contas de tão abstrato que as coisas eram, e aqui eu tinha bastante intuição sobre o que acontecia. Aí eu encontrei essas técnicas para fazer as contas em vários níveis de detalhe em paralelo, e eu fui encontrando jeitos de adaptar elas para coisas mais básicas também. Então, num dos meus primeiros artigos tem esse exemplo aqui, em que a gente começa com essa demonstração daqui,
Aí a gente transforma num caso particular e depois a gente deleta a parte do meio e fica só com essa expressão daqui, essa expressão daqui, e ela vira só isso. Então tem uma formalização do que são essas ideias. Isso aqui funciona como uma projeção, isso aqui funciona como outra, tem uma ideia de levantamento e coisas assim. E os alunos têm piorado muito. E da pandemia para cá, a gente começou a ter muitos alunos que acham que o objetivo de cada problema das matérias que eu dou é só chegar no resultado. E chegar no resultado o mais rápido possível. Então, para eles, a resposta para uma questão como essa aqui, que deveria ser uma conta enorme, de meia página, no mínimo, é só esse resultado final. Eles não entendem o que é a conta ficar clara e fácil de explicar. E aí, repara, nós que somos lógicos, nós estamos acostumados com objetos que são como sanfonas, que tem muita coisa estampada no fole. Quando a sanfona está fechada, a gente não vê nenhum detalhe do fole, mas quando a gente abre a sanfona, a gente vê tudo. Em árvores de dedução, é comum a barra dupla significar aqui o fole está fechado, como aqui. Ou aqui a gente está omitindo alguns passos, ou aqui a gente está omitindo alguns passos que são óbvios em algum sentido. Se a gente abre essa sanfona daqui, ela vira toda essa coisa daqui. E se a gente abrir essa, ela vira isso. Repara que até tem umas coisas extras, uns nós extras na árvore que estão descarregados, então tem muita coisa nova que aparece. E é isso aqui de um outro artigo meu e tal. Deixa eu dar um outro exemplo que é muito útil para os alunos. Um bom jeito da gente introduzir essa ideia para pessoas que sabem muito pouca matemática é a gente começar por game trees, a árvore de jogos. Então, vamos começar com um pedacinho da árvore do jogo da velha. Essa figura aqui eu tirei de um livro sobre Haskell, o livro do Hutton, e ele sabe fazer programas que... Ele sabe usar programas que desenham essas coisas com setinhas, eu sou muito ruim nisso. Aí eu resolvi formatar isso de um outro jeito usando só LaTeX. Então, essa árvore da direita... Opa, ela é equivalente anterior, peraí. Caramba, peraí. Essa árvore da direita é equivalente anterior, mas ela está desenhada de um jeito diferente. A raiz está aqui, os três nós, filhos da raiz, são esses daqui, então tem uma seta implícita aqui, outra aqui, outra aqui. Os filhos dessa aqui são essa e essa, e eu ainda por cima estou usando cores para indicar a última jogada e cores para indicar quando alguém ganhou o jogo. Então, daria para desenhar a árvore toda, mas a gente não quer. Também daria para... A gente pode imaginar que isso aqui está sendo mostrado para um computador, a gente tem um programa com interface, e a gente poderia apertar um botão que desativa as cores, ou apertar botões que mudam entre esse formato e esse, coisas assim. Então, vamos imaginar que nossos objetos expansíveis são objetos que um computador pode mostrar e que a gente controla o nível de detalhe deles. Em cálculo, é muito importante a gente poder pensar em termos de contas expansíveis. Repara que, para a gente, nós que somos lógicos, é óbvio que dá para a gente expandir essa conta daqui. Acho que não preciso ampliar porque os detalhes não são tão importantes, e ela vira toda essa conta daqui da direita. Nessa conta daqui da direita, essa coisa que a gente vai considerar como uma sanfona fechada virou um montão de passos em que cada passo é fácil de justificar. Na verdade, isso aqui é um pedaço de uma animação maior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela. Isso aqui é exatamente um trecho do livro do Stewart que a gente usa, um livro de cálculo que a gente usa. Isso aqui é uma animação. Aqui a conta com muito pouco, com todos os passos, mas sem muitos detalhes. Aí a gente introduz os números das igualdades. Aí a gente começa a dar highlight em o que cada igualdade está fazendo. Por exemplo, a igualdade 5 está dizendo que essa expressão é igual a essa. Aí a gente muda para um outro modo de expor isso aqui. E a gente vê que nessa igualdade 3, o que está mudando é que essa expressão aqui foi transformada nessa. Ou seja, essa expressão é igual a essa e o resto não mudou. E a gente ainda pode ampliar mais isso para colocar justificativas. Então, é comum a gente ver justificativas desse jeito, mas com o nome das regras em português. Mas vamos imaginar que todo mundo conhece esses nomes dessas regras daqui. Isso é a regra do produto para a derivada, isso é a regra da multiplicação por constante e tal. Também dá para a gente ampliar mais e a gente imaginar que uma pessoa fez a demonstração e está explicando ela para outra, e essa outra pessoa pode fazer perguntas. Tipo, não entendi esse passo aqui, você pode me explicar de melhor? Então, nesse passo aqui, vamos pegar esse. Daqui para cá, a gente usou a regra da multiplicação por constante. Aí a pessoa diz, tá, acredito, mas não consigo fazer conta de cabeça. Você pode mostrar mais detalhes para mim?
E a gente diz, a gente vai fazer a regra da multiplicação por constante com C igual a 6 e f de x igual a x ao cubo. E a pessoa diz, você pode mostrar mais detalhes disso? E a gente responde para isso. A regra da multiplicação por constante é essa igualdade aqui, que eu desenho com uma quebra de linha aqui. Aqui tem as instruções para obter um caso particular, e o caso particular é esse. A derivada de 6x ao cubo é 6 vezes isso aqui, que é exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Então, isso é a ideia de demonstração expansível, e é isso que os alunos têm que entender. Então, deixa eu voltar para os meus slides aqui. Primeiro... Eduardo, Oi. eu não sei se o seu slide agora parece que ficou congelado só naquela conta com a equação 3. Ih, está congelado de novo. Vou fazer o truque de novo, tá? Tá bom, beleza. Quando isso acontecer de novo, me avisa, porque eu vou ficar mexendo muito nos slides. Agora foi? Sim, voltou. Tá. Então, para muitos alunos, esse tipo de coisa aqui é assustador. Eles ficam com uma cara de pânico pela cara deles a gente vê que eles nunca viram algo tão abstrato na vida. E a reação deles, quando eles fazem essa cara de eu nunca vi algo tão abstrato na vida, é de pensar, eu vou fazer de tudo para aprender isso depois, para deixar para depois, ou para mais depois ainda, ou se possível, nunca. Eu lembro do tempo em que todo mundo usava a expressão Ponsas ignoram. Isso aqui é uma Ponsas ignoram bem conhecida do pessoal de educação matemática. Eu não conhecia nada da literatura sobre isso até um ano atrás, e um dos meus objetivos nessa apresentação vai ser mostrar um pouco disso para vocês, com o link para os melhores livros e artigos que eu encontrei. Deixa eu mostrar uma outra coisa que é muito legal da gente entender como objetos expansíveis. Uma coisa bem básica, quando a gente começa a aprender cálculo e coisas assim, é construções com conjuntos. A gente vai usar isso para desenhar gráficos, por exemplo. Normalmente, cálculo já começa com conjuntos infinitos, como gráficos de funções e coisas assim, mas é melhor a gente começar com casos onde tudo é finito. Então, a gente tem duas notações que parecem iguais, porque elas têm essas chaves e essa barrinha no meio, mas, na verdade, elas são diferentes. Essa daqui corresponde a esse programa daqui. Eduardo? Congelou de novo? Você está no slide 10? Acho que não, né? Não, estou no 11. Congelou, né? Congelou. Ai, caramba. Espera aí. Acho que meu computador é lento e aí ele está meio... A gente vai ter que fazer zilhões de vezes. Se você quiser, eu tenho PDF, você pode me mandar por WhatsApp, no PDF? Não, eu vou ter que ficar apontando muita coisa, então vamos fazer isso toda vez que precisar. É só você me avisar quando congelou de novo, é o jeito. Beleza. Eita, peraí. Você consegue ver meu slide agora? Sim. Slide 11, né? Tá. Então, quando a gente tem muita prática, a gente consegue olhar isso aqui, essa expressão daqui, e ver que o resultado é o conjunto 4, 9. Mas, no início, a gente não tem tanta prática, a gente precisa dividir isso em vários passos. Então, no primeiro passo, a gente faz umas anotações, dizendo que isso é um gerador, isso é um filtro. A gente pode transformar para essa notação daqui, que integra as duas expressões, aí a gente consegue entender tudo isso como programinhas e consegue entender os detalhes. E aí eu costumo começar alguns cursos com esses exercícios, que eles servem para muita coisa. Aqui tem um exemplo um pouquinho maior, que dá essa figura com um triangulinho daqui, com, deixa eu ver, 9 pontos. E eu uso Set Comprehension nos meus cursos desde 2010 bolinha, e eu tenho um material que tem um montão de exercícios super bem graduados em termos de dificuldade. Os exercícios têm essa cara daqui, cada um dá um desenhinho.
e costumam servir para os alunos relembrarem coisas como a equação da reta e coisas assim, e para outras coisas muito importantes. Tipo, eles começam a treinar como fazer exercícios em grupo, começam a treinar como discutir, como fazer perguntas boas e coisas assim. E eles também aprendem como aproximar figuras que teriam infinitos pontos, como o gráfico de uma reta ou de uma parábola, por figuras com um número finito de pontos e um monte de outras coisas. Então, aqui tem mais uns detalhes, aqui tem um slide sobre um tipo de jogo que a gente faz para... Eu defino as regras de um jogo colaborativo e os alunos aprendem a fazer hipóteses e testar hipóteses. E aqui tem uma coisa que eu acho que eu vou pular por questões de tempo, que é como é que a gente pode transformar isso aqui, que a gente já viu que era um programinha, numa árvore que mostra como calcular isso aqui passo a passo. Tá? Então, vou pular isso aqui, mas é só para discutir vários tipos de expansão, em que um objeto muito difícil de entender vira objetos que a gente consegue entender ele mais passo a passo. Então, os alunos de Cálculo 2, antigamente eles faziam passos errados, como esse daqui, em que aqui tem uma simplificação bizarra com raiz quadrada, e eu costumava dizer, vamos desenhar esses dois conjuntos aqui, o que corresponde a essa expressão e o que corresponde a essa, como gráficos. Para desenhar eles como gráficos, a gente vai ter que usar essas set comprehensions daqui. Aí esse aqui vira um semicírculo, o segundo vira uma reta, e eles conseguiam entender o que estava errado. E eles conseguiam ver que tinha alguma coisa errada nesse passo, e eles descobriam o que. Mas hoje em dia, quando eu mostro isso, eles não entendem nada. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que é esse nada, para dar uma noção para vocês sobre o que vai ser essa apresentação. Isso aqui é um dos artigos mais legais sobre educação matemática que eu encontrei, e aí o autor do artigo, Hewitt, ele conta da experiência dele com alunos de 14, 15 anos, e aí tem um aluno tem que resolver essa equação daqui, x menos y igual a 2, e ele faz tudo errado. E aí o Hewitt comenta que o aluno lembra vagamente quais são as regras, mas não sabe aplicá-las direito. Tipo, ouviu o galo cantar e não lembra onde. Então, isso é o que está acontecendo. Eu precisava entender isso com mais detalhes para descobrir como resolver. Deixa eu ver. Deixa eu dar um exemplo mais preciso do que estava acontecendo. No final do curso de Cálculo 2, a gente vê um pouquinho de equações diferenciais, que eu não vou mostrar o que é, imagino que pouca gente aqui tenha feito cálculo. E no final do curso, 70% dos alunos não entendiam certas ideias que deveriam ser básicas, e eles desistiam de entender. Isso que era pior. Aí considera esse problema aqui. Encontre a solução geral da equação diferencial blá, depois encontra a solução particular que passa por esse ponto verde daqui, depois encontra a que passa por esse ponto azul daqui e teste as duas. A solução particular que passa pelo ponto verde é o semicírculo de cima. Eduardo. Congelou de novo? Eu acho que sim. Tá. Eu vou ficar mexendo o mouse o tempo todo, então quando congelar... tá bom, ok. Eu vou olhar para o mouse, então, tá bom. Tá bom. Deixa eu tentar mais uma vez. Voltou? Sim. Tá. Então, 70% dos alunos ficavam perdidos aqui. Eles até entendiam que o método, entendiam em algum nível, que o método dava uma solução positiva e uma solução negativa, mas eles não faziam ideia de como testar as duas para ver qual era que passava por um certo ponto, como esse ou esse. E o problema terminava com o teste e suas respostas, e eles não entendiam o que era testar uma solução. Aí eles erravam nas contas do teste de propósito para fingir que tudo tinha dado certo, e eles só tinham cometido um errinho de conta aqui e ali. E se eu mantivesse o critério de correção óbvio, esses alunos só perderiam 1 ponto numa questão de 5 pontos, e eles nunca teriam motivação suficiente para aprender uma coisa que é importante, mas que é difícil, e que, para mim, é muito básica. Eu queria encontrar critérios de correção que mediam quanto eles sabiam, e não me disse só quantos % dos problemas padrão eles conseguiam resolver. E eu queria ajustar esses critérios para fazer os alunos aprenderem certas coisas rápido, ao invés de deixarem elas sempre para depois. Os critérios estabeleceriam prioridades.
Deixa eu contar uma historinha aqui, mas eu vou contar ela super rápido, porque eu vou supor que muita gente já leu essa história por aí. Ela já foi postada na lista de lógica e coisa assim. O Feynman passou pelo Brasil algumas vezes e, em 52, ele passou um tempo dando aula no CBPF. Aí ele descobriu que, quando ele dava as aulas dele, quando os outros davam aula, os alunos não entendiam nada. Os alunos decoravam tudo, mas não absorviam o significado de nada. E ele começou a tentar entender o que estava acontecendo ali, e ele fez uns comentários bem interessantes. Ele descobriu que... Bom, ele tentou ensinar os alunos a resolverem problemas por tentativa e erro, é uma coisa que eles normalmente não aprendiam. Aí ele tentou ensinar um método para testar coisas por tentativa e erro, e só 10% dos alunos resolveu a primeira tarefa. O Feynman deu um esporro neles, dizendo que eles precisavam tentar. E aí os alunos fizeram uma delegação depois e disseram que Feynman, não entendia a formação deles. Eles eram capazes de estudar sem resolver problemas, eles já tinham aprendido aritmética e coisa assim, e as coisas que ele estava dizendo estavam abaixo do nível deles. E é exatamente isso que está acontecendo com os meus alunos. Eles estão chegando com uma noção bizarra de matemática, em que entender matemática para eles é algo totalmente diferente do que entender matemática para mim. Então, para alguns deles, entender alguma coisa de matemática é você, por exemplo, saber explicar em português. Aí eles decoram a explicação em português e acham que entenderam. Deixa eu fazer um modelinho mental para eu explicar as coisas que vão vir depois. Vamos pensar num aluno. Bom, tem vários tipos de aluno, né? Então vamos pensar que tem os alunos que estudam muito e os alunos que estudam pouco. Os que estudam pouco não nos interessam. Vamos pensar só nos alunos que estudam muito. A gente pode estar falando ou de um aluno que estudou decorando, no sentido do CBPF. Eu vou chamar ele de Alex, só porque começa com A, não é o Alex que me convidou para cá. E o outro aluno que estudou entendendo. Então, esse estudou no estilo CBPF, esse estudou no estilo Feynman. São o Alex e o Bob. Se eles forem fazer a prova do CBPF, vou simplificar um pouquinho, tá? O aluno que estuda decorando tira 10 e o outro tira uma nota muito baixa, digamos 0, para simplificar. Então, o cara que entendeu se ferrou e era para ele ter aprendido que ele não tem tempo para aprender nada, ele tem mesmo que decorar. Mas se eles forem fazer a prova do Feynman, acontece o contrário. O aluno que estudou decorando tira 0 e o aluno que estudou entendendo tira 10. E aí, se tudo der certo, o Alex, que estudou decorando, ele vai pensar, eu preciso aprender outro jeito de estudar. Então, olha esse diagraminha daqui. Tem alunos que estudam entendendo, alunos que estudam decorando, e alguns alunos que estudam decorando viram alunos que estudam entendendo. Também tem um problema muito grave nos cursos de hoje. O pessoal que está dando curso nos primeiros períodos já deve ter visto isso. O resto do pessoal nem acredita que seja tão grave assim. São alunos que eu chamo de assombrações e que talvez sejam viciados em ChatGPT. O pessoal que usa ChatGPT e outras LLMs bem não faz ideia de como é possível usar essas coisas mal. E aí, em alguns cursos, algumas turmas estão infestadas de pessoas que usam tão mal que a gente não consegue que eles respondam nada. Eles ficam olhando para a gente com uma cara totalmente apática, a gente não consegue descobrir o que eles pensam, a gente não consegue nem descobrir se eles pensam ou não. E eu chamo esses alunos de assombrações, e isso virou um problema prático. Como é que eu posso... Acho que travou de novo, né? Travou, né? Uhum. Estou mexendo o mouse. Tá. Vamos lá. Peraí, deixa eu estimar o tempo. Eu tenho até que horas? Começamos às 11h35, né? 11h30, por aí, 11h30, 11h35. Tá legal. Tá. Beleza. Também dá para inventar... Agora vocês estão vendo o mouse mexer, né? Sim. Tá. Também dá para inventar termos mais curtos para isso. Esses alunos são alunos bons, esses alunos são alunos médios, esses são os alunos ruins, ou alunos péssimos. Então, os alunos médios, às vezes, melhoram. E a questão é, o que eu posso fazer para mais alunos ruins
que sabem que estudam decorando, mas querem aprender outro jeito de estudar, como é que a gente pode ensinar a eles outro jeito de estudar? Aí aqui tem um slide sobre como eu começava a pensar em termos de tipos de alunos, mas para a gente basta essa noção mais simples agora, com 3 tipos de alunos. Isso aqui é uma foto de uma turma que eu consegui que eu não tivesse assombração nenhuma. As assombrações começaram a faltar muito e desapareceram. É uma turma em que os alunos sempre passavam boa parte da aula discutindo os problemas do quadro. Eu dava os problemas e eles conseguiam descobrir muita coisa sozinhos e eu ia dando as dicas que precisavam. Deixa eu só explicar de onde é que vem esse termo assombrações, vou explicar bem rapidinho, tá? Vem de um filme de terror ou suspense, que é sobre uma cidadezinha que estão acontecendo as coisas sinistras. Uns arqueólogos descobriram uma igreja cristã do século I na Inglaterra, então nem sabia que tinha cristãos na Inglaterra no século I. E nessa igreja tem um Cristo que fica de costas para o público e de frente para um painel que tem 12 figuras que ficam olhando ele passivamente. E em cada tragédia que acontece na cidadezinha, aparecem umas figuras que ficam assistindo a tragédia passivamente. E a gente descobre que as pessoas daqui são exatamente as pessoas daqui. Estão amaldiçoados, são imortais e estão amaldiçoados a passar toda a eternidade assistindo tragédias passivamente por pura curiosidade mórbida. Então, é daí que vem o termo assombração, tá? E foi um pesadelo dar aula para uma turma que tinha 80% de assombrações, então isso virou um problema muito urgente para mim. Aqui tem um slide sobre como lidar com assombrações, que eu vou pular por enquanto. Aqui tem uma coisa que eu tentei fazer e descobri que não funcionava, era tentar mostrar para as pessoas que elas tinham que aprender como treinar, tinham que falar com amigos músicos para descobrir o que era treinar, e não adianta, as assombrações simplesmente não reagem. Isso aqui eu quero só mostrar rapidinho, tá? Depois eu vou explicar o que são zumbis, mas as coisas lá no Puro estão tão ruins que eu até imprimi um monte de cópias disso aqui e saí distribuindo. Eu chegava para os alunos, as pessoas perguntavam: oi, você quer saber de uma fofoca? E aí as pessoas ficavam curiosíssimas e viam, eu mostrava para elas liam, adoravam e aí seguiam o link do QR Code. E aí, olha essa apresentação daqui. Antigamente, todo mundo tinha medo dos cursos com muita matemática, como engenharia de produção, ciência da computação e tal. São 2 dos cursos que a gente tem. E as pessoas só entravam nesses cursos quando elas tinham uma noção de que elas eram boas em matemática. E isso queria dizer que na escola elas tinham aprendido a descobrir coisas elas mesmas. Elas já sabiam que a matemática não era só decorar. A educação piorou muito, e para resumir muito, muita gente nunca viu essa diferença entre entender e decorar, nunca tiveram contato com outros modos de pensar, só acham que dá para decorar fórmulas, e a gente não sabia direito como lidar com isso, e a gente precisa de toda a ajuda que puder, e os meus coleguinhas não contam nada sobre como estão dando os cursos deles, e eu descobri que a Patrícia do Hortifruti, que eu sou amigo dela, que eu vou sempre no Hortifruti dela com a minha cachorra, e a gente acaba conversando a beça, ela se formou em educação, trabalhou uns anos como professora de alfabetização, e ela tinha um montão de dicas interessantes para me dar. Então, a ideia precisamos de mais Patrícias e menos Elizabeths. A gente precisa conversar com mais pessoas que queiram trocar ideias, e a gente está cercado de gente que não quer trocar ideia nenhuma, né? Então, depois vocês vão ler isso aqui. Deixa eu dar mais uma noção para vocês de como o cálculo 2 é horrível. O seu mouse não está mexendo mais. Ih, vou tentar de novo. No slide 23. Tá bom. Pelo menos eu já estou um pouquinho mais rápido em clicar nos botões certos. Tá. Essa dinâmica está providenciando uma interação com o público, né? Outras pessoas também podem falar, tá? Eu ia começar a apresentação me desculpando por meus slides estarem bagunçados, mas até que não estão tão ruins, não. A parte bagunçada vai vir depois, talvez o tempo até acabe antes. Vamos voltar. Então, deixa eu começar por isso aqui, essa figurinha daqui, tá? Isso aqui é um moto perpétuo. Isso eu vi na televisão quando era criança e eu fiquei bolado com isso. O Jô Soares tinha um programa humorístico na televisão e numa hora tinha um gênio que apresentava o moto perpétuo. O moto perpétuo é assim, você faz uma figura assim e você faz o 9 ser mais parecido com o 6. Então, quando você está nessa posição daqui, o 6 é levinho, o 9 é pesado, o 9 puxa para baixo, o 6 puxa para cima e isso roda. Aí ele roda um pouquinho
e as figuras mudam de lugar. Um outro 9 entra aqui, o outro 6 vira aqui, esse 9 acaba virando um 6, esse 6 acaba virando um 9, e isso vai rodando para sempre. E eu levei um tempo para entender que o truque aí era que o problema foi empurrado para outro lugar. A dificuldade aí é construir essa figura, essa coisa, de um jeito que o 9 fique sempre mais pesado que o 6. E cálculo 2 tem umas coisas bizarras, são umas fórmulas que você tem que entender, e a explicação delas parece uma explicação tipo isso, em que o problema está simplesmente sendo empurrado para um outro lugar. Isso aqui é uma fórmula super importante de cálculo 2, deixa eu dar um zoom nela. Essa fórmula de cima a gente usa ela beça, e eu levei décadas para começar a ter alguma intuição do que ela queria dizer. E eu só comecei a ter intuição quando eu vi como encontrar... Primeiro, eu vi essa demonstração daqui, que fica escondida no cantinho dos livros. Eu vi como comparar isso com um caso particular. E em determinados casos particulares, a gente consegue visualizar direitinho o que está acontecendo aqui. E aí a gente consegue ver como é que o gráfico está sendo distorcido de uma determinada forma, se está amassando o gráfico de um jeito esticando ele para cima, e aí a área se preserva. O seu mouse não está mexendo de novo. Vou fazer o truque de novo. Voltou? Voltou. Ai, que bom. Então, essa é uma fórmula em vários níveis de abstração. Quando a gente consegue entender o que uma integral quer dizer, que é como uma figura, uma área, cada pedacinho dessas últimas 4 igualdades daqui faz sentido. Agora, a gente costuma usar isso numa versão um pouco abreviada, que não tem esses A's e B's aqui. A gente chama de limite de integração. Isso aqui já é muito abstrato. Eu, até hoje, não tenho uma intuição visual do que sejam essas integrais indefinidas, assim, o limite de integração. Acho isso horrível de visualizar. E o modo como a gente lembra essas coisas é por essas expressões aqui, como as anotações. Então, parece que para físicos e engenheiros essa explicação daqui é totalmente óbvia. Essa coisa daqui, a gente vai inventar uma variável nova chamada u, que é isso. Então é óbvio que du sobre dx, essa coisa daqui. Aí você multiplica du sobre dx por dx, cancela o dx com dx, sobra du. Pronto, resolveu. Essa integral daqui virou essa daqui. Só que para metade das pessoas isso faz sentido total e é óbvio, para a outra metade não faz sentido nenhum. E eu estava na turma que, para quem isso não fazia sentido nenhum. Então, o cálculo 2 é um curso bizarro, porque ele é cheio dessas coisas, com o nível em que o nível de abstração fica oscilando loucamente. E os alunos eram péssimos. Eu comecei a tentar descobrir as dificuldades dos alunos, eu comecei a dar uns testes de nivelamento para descobrir. E eu descobri umas coisas muito interessantes. Os testes de nivelamento, eu repeti esses 3 testes várias vezes, eu vou ampliar alguns deles. O primeiro teste que nos interessa, aliás, a primeira coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte: em teoria, em cálculo 1, você deve aprender uma coisa chamada modelagem, em que você pega problemas em que o problema é todo dado em português e você transforma isso em algo matemático e resolve. E aí eu tinha bons motivos para achar que isso estava muito acima do nível dos alunos. Então, isso nem chegou a virar um teste de nivelamento formal, eu comecei a checar coisas mais básicas. Isso aqui é uma coisa que os alunos deveriam ser capazes de fazer e não sabiam fazer. Em teoria, quando os alunos aprendiam derivada em cálculo 1, eles aprendiam que a definição da derivada por limite é essa daqui, essa igualdade. Eles deveriam ser capazes de transformar essa igualdade daqui nessa, substituindo A por 1 em todo lugar, repara que o A virou 1 aqui, aqui e aqui, e fazendo uma outra coisa mais complicada, que é substituir f de x por x elevado a 10. Eles não sabiam fazer isso, era totalmente misterioso para eles. Uma outra coisa ainda mais básica, que tinha a ver com outro teste de nivelamento que eu dei, era o seguinte: o teste de nivelamento 2 era, eu perguntava essa derivada daqui, era a derivada de f de uma determinada coisa. E os alunos não faziam ideia do que era esse f. Eles pronunciavam isso em português e eles pensavam que isso aqui queria dizer, isso aqui é derivada da função seno x4 mais ln de x.
Então, eles ignoravam o F e faziam o cálculo do resto. Com isso, consegui descobrir que eles não sabiam certas coisas muito importantes. Eles sabiam que a fórmula da regra da cadeia era essa, que é uma fórmula importantíssima. Eles sabiam fazer algumas contas tipo isso, mas eles não sabiam só substituir o G por 42x, não sabiam só substituir o F por seno. Então, eles não sabiam obter esses espaços intermediários, e eu concluí que eles não estavam sabendo pegar fórmulas que eles conheciam e obter outras fórmulas. Onde é que será que estava a base do problema deles? Como é que eu conseguiria algum modo de explicar as coisas em que eu não falasse uma coisa complicada demais, em que eu conseguisse acompanhar eles passo a passo até eles chegarem num nível de abstração maior? Uma das coisas que eu descobri foi que eles nunca tinham pensado em expressões como árvores, então isso aqui era totalmente novo para eles. Essa derivada daqui a gente pode interpretar como essa árvore daqui. A gente está construindo essa expressão daqui, f de alguma coisa, e aplicando a operação d de x nela. Então, preparei um monte de exercícios disso. Alguns alunos ficaram maravilhados, outros alunos ficaram empacados. Então, já estava melhorando, mas eu precisava de mais material ainda. Aqui é aquele slide que eu mostrei antes, logo no início. E eu tentei descobrir como é que eles tinham aprendido a regra da cadeia. Eu ainda não entendi. Eles disseram que tinha aprendido pelo livro tal, que tinha várias explicações diferentes, e uma das explicações era essa: você pega a regra da cadeia, aí você aplica ela desse jeito. Se você vai fazer uma conta como essa, aqui está a função de fora, aqui está a função de dentro, o resultado é derivada da função de fora, avaliada da função de dentro, vezes não sei o quê. Então, eles sabiam fazer essa conta, mas eles não conseguiam escrever num cantinho do papel o que eram essas coisas. Eles tinham que guardar isso na memória. Eles não sabiam contar para ninguém o que era a função de fora, a função de dentro. Eles sabiam fazer isso, mas não sabiam explicar. Então, eles aprendiam um método que só funcionava se eles tivessem com um buffer mental, um espaço mental suficiente para eles guardarem essas coisas na memória, e falhava em vários casos mais complicados. Aqui tem os casos mais complicados, e um dos casos que me interessava era esse aqui, derivada de f de x4, em que eles pensavam, isso aqui é derivada da função x4, portanto, a derivada de x4, portanto, é 4 vezes x elevado a 3. Então, o f desaparecia. Como é que será que eles tinham aprendido a regra da cadeia? Eles sabiam que a fórmula era essa, e sabiam, em algum sentido, que isso valia para qualquer f e qualquer g. O que queria dizer isso para eles? Será que eles pensavam que isso aqui estava quantificado de alguma forma? Que f de... será que seu mouse está travado de novo? Não, acho que meu computador é muito antigo. Deixa eu fazer o truque de novo. Vamos lá. E é bom que aqui tudo que der errado eu posso botar a culpa no computador. Oi, voltou? Sim, voltou. Oba. Tá. Então, será que a regra da cadeia para eles era isso? Quando eles viam isso, eles pensavam, para qualquer função de classe C1, F, qualquer função de classe C1, G, a gente tem isso aqui vale. Ou será que eles pensavam, para qualquer função com infinitas derivadas, isso aqui vale? Ou será que eles pensavam de um jeito mais com cara de analista, no sentido de análise matemática, seja f uma função que vai do intervalo j para o conjunto dos reais de classe C1, e g é uma função do conjunto do intervalo i no intervalo j, não sei o quê. Então, eu não consegui descobrir, eu tinha que deduzir isso a partir de informações mínimas, mas o que eu sabia era que variáveis livres são um conceito bem complicado para mim, eu normalmente me livro delas usando quantificadores. Então, para mim, isso aqui é bem complicado, porque f e g fazem papel de variáveis livres, mas são, pior ainda, não são nem números, são funções. Então, o que será que esses alunos viram cálculo 1? Será que eles viram teoremas, demonstrações? Talvez sim. Aí aqui eu captei um comentário de um colega meu, na verdade meu grande inimigo, de um grupo de WhatsApp, em que estavam discutindo se eu deixar um professor da engenharia dar cálculo 1 ou não. E aí esse meu inimigo, Reginaldo, estava dizendo, o Edwin, por exemplo, já deu cálculo 1,
Duvido que ele tenha dado uma única ideia de demonstração no curso todo. Não deve nem ter provado que se a função tem derivada zero, ela tem que ser constante, que dirá o teorema do valor médio. Então, em algum sentido, esses alunos estavam vendo demonstrações em cálculo 1, só que não estavam entendendo nada. E aí, para mim, a grande pergunta é, como é que a gente entende o teorema de cálculo 1 se a gente não entende o que é um caso particular? Aqui um slide só com 2 citações, que eu não vou usar, sobre essa ideia do que é uma função qualquer. Então, vamos pular, porque tem pouco tempo. Aqui tem um outro slide sobre tipos de memória, que fala um pouquinho sobre working memory, não sei o quê. E isso aqui é importante. Se vocês quiserem olhar a literatura sobre isso, um dos livros mais legais é o livro do Van Hille, e a ideia de níveis de Van Hille, sobre níveis de abstração, e como é que se a gente está num determinado nível de demonstração, a gente consegue fazer as coisas de abstração, a gente consegue fazer as coisas ao nível seguinte, com uma certa dificuldade, e as coisas de 2 níveis acima são praticamente impossíveis para a gente. Então, o Van Hille discute como é que a gente aprende isso, como é que a gente passa para o nível seguinte, como é que a gente prepara material para os alunos subirem para o nível seguinte, como é que a gente prepara perguntas e coisas assim. E, na verdade, isso é de um artigo do David Tal e do não sei que Long, que fala sobre níveis de Van Hille, e fala sobre que os livros de matemática fazem uma coisa chamada level reduction. Então, isso aqui é uma level reduction. Os alunos entendiam um determinado método, sem entender nada do que estava por trás, decoravam esse método e esqueciam o espírito por trás do método. Também vou pular os detalhes disso aqui, porque tem muitos slides. Eu acho que o mouse está parado de novo. Vamos lá, peraí, vou fazer o negocinho de novo. Culpa do computador, hein? Você já é craque nesse negócio de colocar as Capaz, agora vai levar só 5 segundos. Peraí. Voltou? Está vendo meu mouse mexer? Sim, sim. Tá, então, lá no início eu estava falando sobre entender versus decorar. Não basta a gente dar um esporro num aluno e dizer, você tem que entender os conceitos. Na verdade, entender matemática é uma coisa que pode ser decomposta em várias subtécnicas diferentes. O pessoal de educação matemática discute isso e eles têm várias ideias sobre como... não só como fazer essa decomposição, como também sobre como dar exemplos disso. E eu fiquei empolgado com isso, pensando, nossa, eu estou aprendendo como fazer determinadas coisas no Maxima, que é um programa de computação algébrica, eu até já sei fazer árvores nele, eu não sei o quê. Eu acho que se eu conseguir fazer esses exemplos de mudança de nível, generalização, particularização, reificação e coisas assim, no Maxima fazer figuras bacanas, isso vira artigos bacanas. Então, comecei a ter a sensação de ter um mercado para isso, em termos de artigos, interesses, ser chamado para palestras e coisas assim, comecei a me dedicar a essas coisas. Então, aqui tem essas colunas aqui são de um artigo de 94, e os autores falam que, quando o contexto muda, essa expressão daqui pode ser vista de várias formas diferentes. Pode ser, no início, ela podia ser vista como calcule isso aqui para um determinado valor de x. Depois, ela pode ser vista como uma função. Depois, tem vários outros jeitos, e um dos outros jeitos é da gente pensar que isso é uma coisa puramente abstrata, só um string de símbolos que representam nada. E a gente vai mexer nessa coisa abstratamente, seguindo determinadas regras que até fazem sentido, mas que a gente também pode tratar como regras abstratas. E, hoje em dia, eu acho melhor a gente pensar nessas coisas como árvores do que pensar só como strings. Então, eu tenho os programas para fazer árvores, como eu já falei, eu dou exercícios para os alunos entenderem as coisas como árvores, e aos pouquinhos as coisas começam a fazer sentido para eles. Deixa eu pular um monte de slides aqui. Isso aqui é uma coisa que eu ainda não testei com os alunos, mas que seria um material novo para explicar essa ideia de árvores. No Maxima, a gente dá um comando e bate Enter, e ele dá um resultado. Ele usa uma interface um pouco mais feia que isso, mas essa é a versão mais bonita. Então, se eu pedir para o Maxima rodar isso aqui, ele vai pegar esse objeto daqui e vai transformar não só nessa árvore, como ele vai me mostrar 2 representações. Uma é a representação bonita do Maxima para isso aqui, que é essa matriz, e outra representação em árvore, que é o jeito bonito de ver a representação interna dele.
Então, aqui tem uma outra operação que troca o matrix por B-matrix. O B vem do LaTeX, quer dizer, use square brackets. Então, a matriz vira isso aqui. A gente pode usar matrizes para coisas que não são matrizes matemáticas, mas que tem strings em alguns lugares. A gente pode usar matrizes para coisas que são desenhos. Então, isso aqui faz todo sentido para um humano. A gente vai interpretar isso como uma série de igualdades, mas o Maxine interpreta como uma matriz. A gente pode definir substituições desse jeito, e aí eu defino uma operação, que é a operação de substituição. Nesse passo aqui, eu defino uma igualdade, e eu defino uma operação nova, na verdade está definida em algum lugar, que é uma operação que não tem simplificação. O Maxima tem determinadas regras para simplificar algumas coisas. Por exemplo, se você pergunta para ele o resultado de 2 mais 3, ele simplifica isso e vira 5. Mas a gente também pode definir operações novas que compartilham um monte de propriedades da equação mais e não tem as regras de simplificação. Eu vi que quando eu fazia isso, muita coisa ficava mais simples. Então, o mais ponto, ele parece com mais, mas ele não tem nenhuma regra de simplificar. Então, o Maxima não sabe transformar A mais B em B mais A, e ele transforma isso nisso aqui. Que acho que imagino que todo mundo consegue visualizar que árvore é essa. Aí eu posso pegar essa árvore daqui e dizer, pegue a substituição 1, que é essa, e substitua isso aqui. E essa substituição quer dizer A vira 2 e B vira 3. Então, com isso, a gente consegue ver que essa igualdade vira essa igualdade. E isso é uma operação que os alunos precisavam aprender. Então, aqui eu tenho algumas variações para essa operação S. Aqui uma operação que me mostra isso num formato bonito e o S1 num formato bonito também. E aqui tem umas outras e coisas assim, e o resto não interessa. E aí dá para fazer coisas muito bacanas com isso, dá para definir operações que usam underbraces e coisas assim, e aí eu consigo que o Maxima faça um monte de contas complicadas para mim. E antes os alunos achavam que isso era uma maluquice que eu tinha tirado do chapéu, e que eles não precisavam aprender porque não está no livro do Stewart. Eles só precisavam aprender o que está no livro do Stewart. E aí eles aprendiam tudo errado. É o que eu contei lá no início. Eles tentavam aprender equações diferenciais, mas eles não faziam a menor ideia da lógica por trás daquilo. Então eles tentavam decorar o método, usavam o método errado e se ferravam. E eu me ferrava também porque tinha um critério de correção ruim que só descontava um ponto deles. Então, não era prioridade para eles aprenderem a lógica por trás das coisas. E é nisso que eu estou trabalhando. Espera aí, vamos voltar. Vou passar por isso aqui super rapidinho, tá? Será que tá Congelou de novo? Acho que sim. Então, vou fazer. Vai de novo. Então, tem mais, tipo, 15 minutos, né? Eu acho que tem um pouco... Assim, a ideia é 40 minutos com mais 20 perguntas. Ah, tá. Então, Aí, 10 minutos a máxima. Bom, depois a gente terá menos tempo para a pergunta, né? Tá legal. Tá, então vou tentar ser rápido. Então, vou contar super rápido. Há um tempo atrás, eu achei que um bom jeito de explicar para os alunos o que é uma conta feita passo a passo era dizer para eles, é uma conta que um computador entende. E aí, o que todo mundo diz hoje em dia você tem que aprender assistente de provas, e todo mundo está usando Lean, então aprenda Lean. Só que eu quebrei a cara, eu achei Lean super difícil, por motivos que agora não interessam, mas minha apresentação no último EBL foi sobre isso. E eu vi que era mais interessante usar o Maxima, que aparentemente é um programa muito antigo, mas ele é interativo, não sei o quê. O pessoal da mailing list era fantástico. Eu aprendi a estender ele no instante, coisa assim. E aí eu precisava definir a substituição de um modo que fosse natural em algum sentido. E aí o que eu fiz foi que eu peguei uma operação que já vem com o Maxima, que é a substituição paralela, psubst, e só inventei uma sintaxe nova para ela, que é esse S com os sublinhados aqui, e ainda acrescentei um detalhezinho para a gente poder colocar, quer dizer, 2 detalhezinhos. Um detalhezinho para a substituição ficar bonita, que é esse negócio com os square brackets aqui, e um truque para a gente poder dizer, substitua toda ocorrência de f de x pela coisa tal. Então, para a gente poder substituir funções. E aí, com isso, eu consegui empurrar os detalhes complicados para dentro do Maxima.
Então, esse é um caso em que tem detalhes complicados. Esse aqui é uma conta que só pessoas com muita prática em matemática conseguem olhar para isso aqui e dizer: o resultado deve ser esse, e elas deduzem qual deve ser a definição certa disso, mas, na verdade, essa definição certa é uma definição recursiva complicada. Para a gente entender como isso funciona, a gente tem que fazer várias traduções, entender que, na verdade, essa aplicação daqui é isso, isso aqui vira essa aplicação... Ai, droga. Vira essa aplicação com lambdas, ele faz isso aqui, e aí isso aqui é, na verdade, beta-redução, que, entre aspas, todo mundo conhece. Tá? Então, eu encontrei uma determinada noção de simplicidade, que é, vamos usar quase que a noção de substituição da maxima. Bom, como eu falei, os alunos estão chegando péssimos. Eles acham que estudar quer dizer decorar. Eles não conseguem fazer perguntas, eles ficam paralisados, e eles pensam: ai, meu Deus, eu não estou entendendo nada, eu vou estudar em casa depois pelo livro. E eles estudam tudo errado. Tem um slide que eu queria botar aqui, alguns slides, que eu vou mostrar o tipo de erro que eles fazem, em que, por exemplo, eles têm que justificar uma determinada conta. O mouse ainda está mexendo? Ou já congelou de novo? Não, está Tá mexendo. Ai, que bom sinal. E aí, a sensação que dava era que eles tinham gasto muita energia tentando copiar o estilo de fazer justificativas do livro, mas eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. E quando eu conversei com a Patrícia Dorschfrud sobre alfabetização, eu disse: Patrícia, pelo amor de Deus, eu imagino que o pessoal que trabalha com alfabetização deva ter uma noção de níveis de aprendizado e coisa assim. Ela me deu dicas fantásticas. Ela me disse: procura os livros da Emília Ferreira. E aí tem uma coisa que eu não pus nos slides aqui, que são umas coisas sobre níveis de alfabetização, em que tem um ditado. E aí a professora pediu: agora escrevam árvore. E a criança escreve tipo VROEA, uma coisa assim. E o que estava acontecendo é que os alunos chegavam na vista de prova com uma questão que não fazia sentido nenhum, e eles ficavam dizendo: mas está igual o livro, está igual, está igual. E eles tinham certeza absoluta de que estava igual. Era exatamente a mesma coisa que a criança no primeiro nível, que não faz a menor ideia do que ela não está vendo. Então, tem muita coisa aí que eu preciso fazer. Eu preciso encontrar um modo de ensinar esses alunos a perguntarem, eles precisam ter uma noção do que é uma pergunta boa. Tem um slide aqui sobre alguns exemplos de perguntas ruins, mas, por enquanto, o melhor que eu tenho sobre perguntas boas é essa historinha daqui, que eu vou contar para vocês, porque acho que vale a pena. O Alex e o Bob e outros 3 amigos começam a estagiar na mesma empresa, eles têm que pôr dados no sistema da empresa, que é super mal feito. Aí o Bob começa a fazer perguntas para o programador da empresa por e-mail com cópia para todo mundo. O programador dá respostas super boas e começa a reescrever a documentação do sistema, e ela fica bem melhor. E o problema era que o programador, antes, ele não sabia para quem ele estava escrevendo, e quando a gente escreve algo sem saber para quem a gente está escrevendo, em geral fica horrível. E agora o fulano consegue imaginar que ele está escrevendo para o Bob. E aí acontecem várias coisas. Agora todo mundo adora o Bob, todo mundo detesta o Alex, que é um cara que não fala com ninguém e só pergunta tudo para o ChatGPT. E o Alex acaba sendo demitido. Então, o objetivo é vocês serem como o Bob, que faz perguntas boas. Agora, quais são as técnicas para fazer perguntas boas? E aí são outros slides que eu não tenho tempo para eles agora. Quantos minutos ainda tenho? Poucos, né? Então, vou ler só esses slides aqui e a gente passa para as perguntas. Aí que bom, aí vocês não vão ver a parte que está bagunçada demais. Então, vamos voltar para aquela ideia dos alunos que faziam problema de equações diferenciais, e eles erravam a coisa que eu achava que era mais importante, que revelava que eles não sabiam praticamente nada, mas eles tinham conseguido fazer quase todo o problema. Será que esses alunos que só não sabiam conferir a solução, eles mereciam 9 na prova? Aqui tem uma citação do Halmos, um matemático famosíssimo, que escreveu uma espécie de autobiografia, e aí tem esse trecho em que ele conta que ele aprendeu não sei o quê, e ele conseguia fazer as contas direitinho, mas ele não entendia o que determinados argumentos com epsilon e delta queriam dizer. E teve um dia que ele teve um estalo e tudo começou a fazer sentido. Então, será que a gente tem que tratar esses alunos como se eles fossem pequenos Halmos que
por enquanto, eles estão só aprendendo a fazer as contas e depois tudo vai fazer sentido para eles. Olha, na verdade, não, né? Porque eles não estão nem conseguindo fazer as contas direito. Mas eu preciso ter material para mostrar para todo mundo que esses alunos têm que ser demitidos porque eles têm que aprender coisa tal e eles não querem aprender coisa tal porque a coisa tal não está nos keywords. Tá? Então vamos parar agora e a gente vai para as perguntas. Pode ser? Pode sim. Tá. Obrigado, Eduardo. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Eu precisava de uma desculpa para arrumar esse material e eu não consegui arrumar tão bem, mas até funcionou. Obrigado, viu? Gostei. Bom, eu tenho uma pergunta, um comentário, né? Assim, o que você estuda me interessa bastante. Também a matemática tem uma lógica interna, né? A lógica dedutiva, mas existe, eu falei sobre isso em fevereiro, numa palestra online, sobre a raciocínio lógico na aprendizagem da matemática. Isso, né? eu assisti. Como os alunos, de fato, raciocinam, né? Uhum. Quando eles aprendem matemática, né? Por exemplo, se um professor passa uma lista de exercícios, né? E diz que treina isso para entender como funciona, os alunos não raciocinam por dedução, eles fazem um tipo de abdução, necessariamente. Eles fazem um monte de, sei lá, armam um monte de subtrações e depois de um tempo eles chegaram à conclusão, não, é esse jeito que as regras funcionam, certo? Por mais que, se você começa com os axiomas de Zermelo-Fraenkel ou axiomas de Peano, você tem uma dedução para chegar aos teoremas. Os alunos, na aprendizagem, não é o jeito que é feito, né? A gente não começa com os axiomas para depois ensinar regras de dedução para chegar aos resultados, mas a gente tenta que eles entendam, inferem de alguma forma que a gente está fazendo, né? A partir de exercícios, né? Aí eu achei interessante quando eles falam dos níveis dos detalhes, né? Porque isso é algo sobre o que Catarina do Tio Novaes fala no livro dela, As Origens Dialéticas do raciocínio dedutivo, eu acho, né? Assim, o que caracteriza a lógica dedutiva, né, em geral, é obviamente, a necessidade, né? As conclusões são seguem necessariamente, e a ideia da contenção de crenças, né? Que a gente simplesmente tem certas premissas e, a partir delas, a conclusão tem que necessariamente seguir, mas tem um aspecto que ela enfatiza, é a auditabilidade, que chama de perspicuity, né? De quantos passos, tem que ter passos no meio, né? Você não pode simplesmente colocar teorema, e você quer fazer uma proposição, teorema de Fermat, e depois você diz, eu vou provar o teorema de Fermat, você escreve a prova, põe os axiomas de Zermelo-Fraenkel e diz que é óbvio. Pronto, o teorema é óbvio, o teorema de Fermat. Bom, é uma conclusão necessária, segue necessariamente, né? Uhum. E também, né, segue da premissa. Só que isso não vale como prova matemática. A gente não chamaria isso de um argumento dedutivo, né? Tem que ter um detalhamento suficiente, né? Então, entra esse aspecto, né, do agente cognitivo, de alguém que tem que ser capaz de entender, né? E quando eu ensino matemática, né, eu sou do departamento de matemática, dou aula de matemática, né, formação em matemática, né? Você costuma dar que cursos? Um pouco de tudo, né? Mas muitos calouros, né? Tá. Aí eu assim, tudo que você está falando eu também estou vendo, né? Uhum. Meus alunos. Mas assim, eu sinto que a ideia de fazer um argumento lógico, argumento
para chegar a uma conclusão lógica completamente inexistente neles, né? Uhum. A ideia, o ensino de matemática parece focado na resposta certa, né? Isso. Eles não têm nenhuma ideia de fazer algum raciocínio, de colocar um argumento no papel, de argumentar por que algo é verdadeiro. Se a resposta é certa, tá bom. E isso contrasta muito com digamos, os humanos, ou digamos, por exemplo, no Enem tem uma redação, né? Você tem que, né, escrever com palavras, né, comunicar, né, ideias e argumentos lógicos. Você tem que fazer isso. E você também tem uma norma culta da linguagem portuguesa que você tem que empregar, você tem que ter uma ortografia, né? E na matemática não importa, né? Você pode escrever de qualquer jeito, usar símbolo de igual quando você quiser, não, trocar por uma seta. Ninguém liga para isso na escola. Eles chegam lá trocando símbolo de igual por uma seta, né? Mas o símbolo de igual é o mais sagrado na matemática, né? Então, assim, eles não têm nenhuma ideia de redação matemática. Eu tenho que escrever, comunicar minha ideia matemática, né? E não existe isso de comunicar, né? É só a resposta certa ou não é certa. Porque E eles isso nem tiveram causa... contato com a linguagem matemática, né? Oi? Eles nem tiveram contato suficiente com a linguagem matemática, eles não têm nem de onde aprender. Assim, eles não têm, eles não sabem o significado de igual, né? Porque igual ou é igual ou não é igual na matemática. E para eles, igual é uma seta, né? Tanto faz, né? E assim, o dois pontos, né? Um colo, né? Então, assim, a ideia de construir um argumento lógico, né, é completamente ausente, de ter uma ortografia na matemática, de mategramática, usar os símbolos matemáticos corretamente. E isso, acho que dialoga um pouco com o ensino de lógica, né? Porque eu sei que na sociedade brasileira de lógica se discute essa ideia sobre, né, a ausência do ensino de lógica na escola. Eu não sou especialista nisso, mas eu sinto que um pouco um dos problemas da matemática na universidade, quando eles saem da escola, que eles não têm a mínima ideia do que é construir um argumento lógico, né, no âmbito da matemática, né? Assim, que possa ter uma argumentação matemática, você tem que comunicar, né? Eles são incapazes de comunicar, né? Porque é tudo múltipla escolha também, né? Isso. Não sei, né? Alguns slides que eu pulei tem um montão de links sobre artigos sobre igualdade, sobre variável, coisa assim. Inclusive, alguns desses eu descobri na sua apresentação. Eu comecei a seguir os links de lá e foi de lá que eu cheguei em um monte de material sobre educação matemática. Então, eu peguei 2 ou 3 links sobre igualdade de lá e sobre variável e já encontrei um montão de coisa nova que acho que vai te interessar. Uhum. Ah, que bom, que bom. Mas legal ver seu material, as suas ideias, né, as suas observações. E vamos tentar botar isso na prática, porque são coisas que eu sei que não cabem em poucas frases. Talvez caibam em exercícios com figuras e coisas assim, mas eu realmente não tenho como resumir minhas ideias em pouquinhas frases agora. Uhum. Mas eu acho algo, né, na ensino de matemática, na educação matemática, acho que é interessante, né, tentar um pouco entender o que pode ser feito para melhorar o raciocínio lógico, né? E é um problema que não existia, e agora está muito pior. Antigamente, os alunos que não sabiam absolutamente nada de lógica eram poucos. Agora são quase todos. Uhum. Acho que eu acho que também teve uma piora, sim. Tem mais perguntas? Bom, se não tem mais perguntas, bom, Sua vez. a minha vez, né? Tá bom. Bom, eu vou também aqui, cadê o negócio? Janela. PDF que estou compartilhando aqui.
Vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza, ótimo. Então, meu nome é Alex, né? E eu